e mostram quem era esse assassino. O corpo do atirador, deixando a escola no começo da tarde, foi o triste fim de um ex-aluno que nunca apresentou problemas no colégio. Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, de 1999 a 2002. E, segundo a Secretaria de Educação, era bom estudante, nunca repetiu de ano. Também não há registro de mau comportamento na sala de aula. Filho adotivo, 5 irmãos. O pai morreu há 5 anos e a mãe há 2. Em 2008, ele trabalhou no almoxarifado de uma fábrica de salsichas. Pediu demissão em agosto do ano passado. Os funcionários dizem que ele era um jovem de poucas palavras. O rapaz, considerado estranho pelos vizinhos, morou com a família nesta casa, na mesma rua da escola, cenário do massacre. Sempre tímido, o mesmo comportamento, calado, sempre. Nunca foi de ter amizade. Uma vez ou outra ele jogava bola aqui, mas era muito difícil. De uns tempos pra cá, nem isso. Ele só não falava com ninguém, era de casa pro trabalho, de trabalho pra casa. Só não falava com ninguém, era ele no mundo dele, só. Só curtia mesmo a internet, como falava, né? Ele ficava só indo na internet, mais nada. Há 8 meses, o Wellington mudou para esta outra casa no bairro de Sepetiba, também na zona oeste do Rio. O imóvel foi herança do pai. Segundo os vizinhos, desde que se mudou para cá, o Wellington nunca foi visto com amigos ou namorada. Ele andava sempre de cabeça baixa, mal por uma barba enorme que raspou há 5 dias. Os vizinhos também contam que ele seguia uma rotina de segunda a segunda. Saía cedo de casa, voltava no fim da tarde com refrigerante nesta mercearia e deu refrigerante a noite toda no computador. O comerciante, que conhece a família há muito tempo, diz que apesar do temperamento fechado, o Wellington nunca demonstrou agressividade. Nunca vi comportamento nenhum irregular, entendeu? Nunca vi. Ele foi na rua foi há 2 dias. Hoje a casa foi toda periciada com a ajuda de 2 irmãos de Wellington. A polícia procurava algo que pudesse explicar a fúria do assassino, mas descobriu que ele tentou apagar as pistas. A perícia encontrou a casa totalmente destruída. Móveis e eletrodomésticos foram quebrados e o computador, principal peça de investigação, foi encontrado completamente queimado. Nos arquivos da polícia não há nenhuma queixa contra Wellington. Os investigadores querem saber como um rapaz sem antecedentes criminais sabia manusear as armas. Ele usou 2 revólveres como esses, um de calibre 38 e outro de calibre 32. Estava com muita munição num cinturão e usava um equipamento chamado Speed Lower, um dispositivo que ajudava a recarregar as armas rapidamente, de uma só vez. A polícia está tentando descobrir também como Wellington conseguiu as armas. O revólver de calibre 38 está com a numeração raspada, o que dificulta o rastreamento. Os investigadores localizaram a origem da outra arma, de calibre 32. O dono já morreu. O filho prestou depoimento e disse que o revólver tinha sido roubado há quase 18 anos. Professores e testemunhas do massacre também foram ouvidos hoje na delegacia de homicídios. O atirador deixou uma carta Jesus e traçou planos para o próprio funeral. Disse que os impuros não poderiam tocá-lo sem usar luvas. Afirmou que a virgem pediu que o banhassem e o envolvessem num lençol branco que ele teria deixado no prédio numa bolsa e que só depois fosse colocado no caixão e enterrado ao lado da sepultura da mãe. Disse que gostaria que um fiel seguidor de Deus orasse, pedindo o perdão de Deus pelo que ele fez. E pediu que Jesus o despertasse do sono da morte para a vida. Em nenhum momento, o criminoso explica os motivos dos disparos. Esse rapaz, infelizmente, é diferente de tantos outros que percorreram o mundo. Eles têm um histórico parecido, uma ação parecida e, em geral, se suicidam no final. São indivíduos de baixa autoestima, indivíduos que voltam para agredir o que supostamente eles entenderam que é um grupo que os rejeitou ou os ameaçou. Então, eles fazem como uma revanche, uma vingança nesse local, planejam um ato espetaculoso, com muito armamento,
e causam essas tragédias e, infelizmente, ganham notícia disso. O comentarista de segurança da TV Globo, Rodrigo Pimentel, está aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. Dá para a gente ver, depois de tudo que a gente ouviu, que ele tinha uma preparação para esse momento, né? Porque não é qualquer um que age com essa violência, com essa precisão. Fátima, chama atenção a habilidade dele em manusear o revólver, em recarregar a arma. Uma pessoa comum, sem conhecimento, gastaria 5 ou 6 segundos para recarregar um revólver. São 6 munições no estojo, tirar uma a uma. Ele utilizava uma ferramenta específica para recarregar. Ele fazia isso em menos de 1 segundo, pelo que a gente viu no vídeo. Ele tinha um treinamento, Fátima. A polícia agora deve descobrir onde que ele adquiriu esse treinamento, essa habilidade. Agora, essa precisão, colocar as crianças, é uma certa frieza também, né? Fátima, conversei agora com os policiais que chegaram aqui logo depois do Batalhão de Polícia Rodoviária, policiais do 14º Batalhão, que estavam aqui desde manhã. O primeiro relato das vítimas é que, sim, ele foi seletivo. Ele escolheu vítima a vítima. Ou seja, as meninas, ele escolheu preferencialmente mulheres? Preferencialmente meninas, sim. E encurralou as pessoas num canto de uma parede e foi específico em atirar nas regiões mais letais do corpo, no tórax e na cabeça. Difícil evitar um crime como esse? Fátima, a única solução, a única mesmo, é retirar armas da rua. Não existe outra forma de prevenção. Muito obrigada, Rodrigo. William. Fátima, Rodrigo, nós vamos agora a Brasília, porque a repórter Poliana Brita entrevistou com exclusividade o irmão do assassino Wellington Menezes. Horas depois da tragédia no Rio de Janeiro, a gente encontrou perto de Brasília um irmão de Wellington Menezes de Oliveira, o atirador da escola em Realengo. Ele não quer ser identificado por medo de represália da reação popular, mas aceitou conversar com a gente. Para você que eu pergunto agora, quem era esse homem e o que pode ter acontecido para ele cometer tamanha atrocidade? Ele sempre foi um adolescente muito ausente de tudo, não se relacionava com ninguém, era sempre muito trancadinho, muito fechadinho. Na escola, a mesma coisa. O irmão me contou a história de Wellington, mostrou fotos antigas. Ele era o caçula de 5 filhos, foi adotado ainda bebê. Segundo o irmão, a mãe biológica de Wellington tinha problemas mentais. Ela tentou suicídio e mesmo depois que o Wellington nasceu, ela apresentou alguns problemas mentais. Nesta outra foto, Wellington aparece ainda criança ao lado da mãe adotiva que morreu há 1 ano e meio. Na época, os irmãos vasculharam o computador de Wellington e descobriram o que ele andava pesquisando. Ele fazia muitas pesquisas. Daí. O irmão também conta que o Wellington surpreendeu a família com alguns pensamentos. Eu estou com vontade, por exemplo, de destruir um avião, como o outro fez lá nos Estados Unidos. Ele ainda falou que o Wellington passou por consultas psicológicas, mas abandonou o tratamento. O irmão agora teme pela segurança do restante da família que mora no Rio. No fim da conversa, ele lamentou a das vítimas. Assim, eu tenho orado muito por essas famílias e pedido a Deus que olhe por eles. Em novembro de 1999, um estudante de medicina abriu fogo contra as pessoas no cinema de um shopping em São Paulo. Matheus da Costa Meira estava armado com uma submetralhadora. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. O juiz não aceitou a alegação da defesa de doença mental e o assassino foi condenado a 120 anos e 6 meses de prisão. Matheus foi transferido para o elevador, onde tentou matar um colega de cela e continuou. Nos últimos anos, o noticiário internacional tem registrado diversos ataques a escolas em outros países, a maioria nos Estados Unidos. Littleton, Colorado, 20 de abril de 1999. Neste vídeo, Dylan Klebold e Eric Harris fazem disparos num campo em Denver. Um ensaio para o massacre da escola Columbine. Eles invadiram o colégio, mataram 12 alunos e um professor. Depois, se suicidaram. Blacksburg, Virgínia, 16 de abril de 2007. Redações macabras e comportamento agressivo fizeram os professores do coreano Sen Hui-cho recomendarem acompanhamento psicológico. Na manhã do crime, discutiu com colegas. Tomado pela raiva, executou 32 pessoas e depois se matou. Houve várias chances de evitar o que aconteceu hoje, disse ele neste vídeo. Mas a decisão de vocês foi derramar o meu sangue.
Aqui nos Estados Unidos, tragédias como essas reacendem as discussões sobre o acesso fácil às armas de fogo. Para evitar que estudantes entrem armados nos colégios, alguns deles têm usado até detetor de metais na entrada. Mas todos concordam que isso só não basta. As escolas também tentam combater a perseguição de alunos por colegas. Muitas têm programas para aproximar alunos e professores. Algumas criaram um serviço de denúncia para receber informações sobre comportamentos violentos e atitudes suspeitas. Sinais que, se identificados a tempo, podem evitar grandes tragédias, como a que aconteceu em Wienerndam, na Alemanha, em 2009. Tim Kretschmer se sentia alvo de gozações na escola e chegou a anunciar na internet os planos de cometer uma chacina. Tim executou 15 pessoas, trocou tiros com a polícia e se matou. Na casa onde morava foram encontradas 18 armas, todas compradas legalmente. No ano passado, os chineses ficaram aterrorizados com uma sequência de ataques a creches e jardins de infância. 19 crianças e professores foram mortos a facadas. Em quase todos os casos, o governo da China apontou problemas psiquiátricos, mas também tensões sociais e o desemprego pelo comportamento dos assassinos. A presidente Dilma Rousseff decretou luto oficial de 3 dias. Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto com microempreendedores, ela decidiu abreviar o discurso e chorou ao repudiar o ataque. Considero que todos aqui, todos nós, homens e mulheres aqui presentes, estamos unidos no repúdio àquele ato de violência, no repúdio à violência, sobretudo com crianças indefesas. E proponho um minuto de silêncio para que nós mostremos a nossa homenagem a esses brasileirinhos que foram retirados tão cedo da vida. O ataque no Rio de Janeiro ganhou destaque na imprensa estrangeira. Os sites dos americanos CNN, The New York Times e Washington Post deram detalhes sobre o massacre. Relatos de testemunhas também ganharam espaço nos britânicos BBC e The Guardian. O francês Le Figaro e o espanhol El País lembraram que esse tipo de tiroteio é comum nos Estados Unidos. A manchete do portal é sobre a falta de antecedentes criminais do atirador. O massacre também teve ampla cobertura na TV Al Jazeera, do Catar, e no site do jornal argentino La Nación. Daqui a pouco, outras informações sobre os feridos na escola de Realengo. E a seguir, mais um terremoto no Japão e o protesto de médicos